Bom, e como a situação do Corinthians está desse jeito, hoje o Thiago Salazar chega aqui no estúdio do Gazeta Esportiva com as últimas notícias sobre o Coringão. O noticiário do Timão está cada vez mais quente, né? Boa noite, Salazar. Boa noite, Michele, Chico, Miller, todo mundo que está acompanhando a Gazeta Esportiva. Tá difícil da gente ter um dia tranquilo no Corinthians, né, Chicão? Isso. Só bomba todo dia. Mas esse manifesto aí, o Salazar, no diálogo aqui, decepcionante, né, Chico? Olha, isso aí é um manifesto político. 26 pessoas, representam o quê 26 pessoas? Não representam nada. A causa é nobre, mas o número de pessoas que está protestando a favor dessa causa é muito pouco. A gente tem falado sobre isso aqui, eu tenho até comentado, é uma minoria, mas é uma minoria barulhenta. Nós temos visto muitas notas oficiais, manifestação, redes sociais, mas na hora do vamos ver, a gente percebe que o protesto perde força. E quando a gente promove alguma enquete no site da Gazeta Esportiva, a gente percebe que a maioria é a favor da contratação do Cuca e isso pesa para a diretoria do Corinthians, com certeza. Eles sabem disso e trabalham em cima disso também. Bom, e esse protesto teve algum desdobramento? Como que está a situação hoje, Salazar? A situação hoje é a seguinte, né? Os nossos amigos lá do UOL, Michele, eles conseguiram conversar com o advogado da vítima, no caso do Cuca e dos outros 3 jogadores lá em 1987. Segundo a entrevista, segundo a declaração do advogado ao UOL, a vítima reconhece sim o Cuca como um dos agressores. A gente trouxe essa informação no dia da apresentação do Cuca. O Cuca falou isso na entrevista dele coletiva, de que ela não me reconhece como agressor por 3 vezes no processo. E o Corinthians se baseia muito nisso. O Duílio até comentou com a gente, vamos ouvir a palavra da vítima, se ela está dizendo que não. E hoje veio essa novidade do advogado dizendo não, ela reconhece sim. E inclusive... Reconhece o quê? Que reconhece o Cuca como um dos agressores. E ele inclusive, ele garante que houve ali o teste de espermograma, que confirma também que o Cuca teve relação sexual com ela. Há uma grande dúvida sobre isso, é a palavra do advogado da vítima. O que eu fui apurar, Michele? Eu fui apurar, bom, será que isso vai mudar alguma coisa então para o Corinthians? Será que a partir disso o Corinthians vai tomar uma atitude diferente, nova? E aí vem a informação é que não, nada vai mudar. O Corinthians entende que tem informações suficientes e que, por enquanto, o que nós temos são várias versões espalhadas, que ninguém consegue mostrar, de fato, algo real contra o Cuca ali, a não ser a condenação, claro. Então, o Corinthians vai continuar bancando a versão do técnico, vai continuar confiando nele e nada vai mudar, mesmo após a entrevista desse advogado da vítima. Ele era advogado dela lá na época, né, em 87 e tal. Nada vai mudar. O Cuca continua o trabalho, treina o Corinthians. Amanhã estará na Neoquímica Arena para fazer a sua estreia dentro de casa diante do torcedor corintiano. E aí, Michele, tem uma novidade, acredito que com exclusividade aqui para o nosso telespectador. O Cuca está tão mexido com isso, ele está tão mexido com essa história, que a informação que eu recebi é que, a fim de provar a inocência dele e acabar com toda essa polêmica, o Cuca contratou um escritório de advogados na Suíça que vai atrás da situação. A informação que chegou até para mim é que o Cuca entende que deveria ter feito isso antes. Mas antes ele nem era questionado, agora ele está sendo questionado, ele garante que é inocente e o Cuca está muito esperançoso que vai provar para todos nós que ele é inocente. Para isso, por atitude própria, não tem nada a ver com o Corinthians. O Cuca foi atrás e contratou um escritório, né, contratou advogados lá na Suíça para ir atrás do caso, tentar reabrir o caso e provar a inocência dele. Ele está muito otimista com isso. Porque é importante deixar essa situação, é ruim ficar na dúvida. A dúvida é horrível, então eu acho que o Cuca está certo em ir, resolver, em colocar tudo em pratos limpos, né? Porque quem não deve não teme, aí, Chicão? A dúvida, ela é horrível, mas ao mesmo tempo é benéfica, né? Ela é ambígua. Porque se não fosse todo esse protesto, talvez o Cuca nunca mexeria nisso aí. Agora ele pegou, mandou lá, como o Salazar acabou de dar, e aliás uma informação exclusiva, né, que ele contratou um advogado, me representa lá na Suíça. Isso. E vamos botar o que for, vamos resolver. Então eu acho muito legal essa atitude do Cuca. Para mim ele sobe no conceito, para dizer a verdade para você. E o que eu não estou gostando, Salazar, Michele e Miller, é o seguinte, tem jornalista, não vou dizer o nome, tá? Que foi diretor da revista Playboy.
A revista Playboy, gente, é a coisificação da mulher. Trata a mulher como objeto, né? O cara foi diretor da revista Playboy e hoje é o maior crítico da situação do Cuca. Agora eu vou perguntar para vocês. O Cuca está numa situação complicada. Agora, ser diretor da revista Playboy durante anos e criticar o Cuca vai ser cara de pau assim no raio que o Esparta, né? Não dá. Não dá porque você tem que ser coerente, meu amigo. Seja coerente. Você já tem idade para ser coerente. Então seja coerente. Você foi diretor da revista Playboy. Para de encher o saco do Cuca. Você não tem moral para fazer essas coisas, para falar dele. Manda outro falar. Outro que não tenha dirigido a revista Playboy. Ô, Miller, você acha que essa situação vai ter um desfecho favorável para o Cuca? Só no campo. Todo mundo sabe que na lei da bola, o campo... Começar a ganhar, né? O campo é divisor de águas, não tem jeito. Mas o Cuca sempre que é contratado começa perdendo. O Corinthians não ganha, não passa pelo Remo. Todo mundo sabe disso, Salazar. Não passa pelo Remo. Vai aumentar o protesto. Perde para o Palmeiras no Allianz Parque no sábado que vem. Dificilmente ele fica no Corinthians. Agora, diante do que você falou aí, que saiu no UOL, que o advogado disse que prova, a menina reconhece ele. Quer dizer, nenhum juiz condena uma pessoa sem evidência. Não é isso? É, claro. Nem precisa ser advogado para saber dessas coisas. Eles não questionam. Eu fui atrás exatamente disso, até para entender. Por exemplo, eu descobri que o Corinthians não teve acesso ao processo. Isso é importante. Eu falei, bom, vocês leram, você está lá no processo, o que me explicaram? Eu queria ver. Ele corre em segredo de justiça e é só a vítima que tem esse acesso. Ah, é segredo de então, justiça? É segredo de justiça Mas porque já envolve caso prescreveu. sexual com menor de idade. Então, sempre é segredo de justiça. O que o Cuca recebe, como ele é um envolvido e que o Corinthians teve acesso? É acusação e condenação. O processo em si, eles não têm condição de ler. E é inclusive isso que os advogados do Cuca lá na Suíça vão atrás. Eles querem trazer esse processo, abrir esse processo. E aí, de alguma maneira, provar a inocência do Cuca. E repare, o que eu escutei de dentro do Corinthians, e eu sei que também isso ocorre com o Cuca e a turma que ele está se envolvendo, a turma que ele está se respaldando, o Cuca não nega que estava lá. O Miller sabe muito bem disso. Até porque ele mesmo disse que o quarto era dele. O que ele quer provar para todo mundo é que ele não teve relação sexual com a menina. Que não foi um estupro, que ele não teve relação sexual com a menina. É isso que ele quer provar. E, por exemplo, dentro do Corinthians, tem gente que acredita piamente nessa história. Por quê? Porque as penas não são iguais. Tem gente que recebeu 2 meses de pena. Tem gente que recebeu 3 meses. Tem gente que recebeu 15. 3 anos. E aí começa. Por que as penas são diferentes? Então, dentro do Corinthians existe também quem acredite nisso. Bom, é porque uma coisa é você cometer o ato, outra coisa é você ficar observando, aí você é só cúmplice, você não comete o ato. Então, eles acreditam que o Cuca é inocente no caso de ter cometido um ato sexual, ter estuprado a menina. O Corinthians acredita, por enquanto, na versão do Cuca. Enquanto não aparecer uma prova cabal, o Corinthians vai se manter fiel ao Cuca e agora tem essa esperança de, quem sabe, com os advogados na Suíça, trazerem a verdade à tona. A gente vai ter que aguardar. Por enquanto, Michele, enquanto nada disso acontece, ele segue no comando e daqui a pouquinho eu posso voltar para a gente falar mais do que ele está preparando para esse jogo decisivo. E é tudo ou nada agora, né? Tudo.